pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de Autodesk Inventor. Pessoal, antes de começar aqui a nossa videoaula, só para avisar, essa é a nossa última videoaula do ano de 2013. Então, eu quero desejar a todos que me acompanharam aí do ano de 2013, feliz ano novo, muitas felicidades para vocês e para suas famílias, ok? Quero desejar muita paz, saúde, e eu só tenho que agradecer a vocês pelos comentários, pelas sugestões, pelas mensagens que vocês me mandam, ok? Pelas curtidas, pelas favoritadas do vídeo, por compartilhar e ajudar a divulgar, porque isso me deixa cada vez mais feliz, isso me dá mais força. Então, que 2014 seja repleto de alegria para todos nós, para todos que acompanham o canal, e podem ficar tranquilos. Eu vou trazer muita coisa nova aí para vocês, ok? Muita novidade está por vir em 2014. Então é isso aí, galera. Então vamos lá, pessoal. Bom, nessa videoaula eu vou explicar a peça que é o cabeçote do nosso motor aí do aeromodelo. Bom, eu tentei executar essa peça pelo comando de grade, ok? Que você faz o contorno, ele delimita ali as ranhuras internas, só que não ficou muito legal. Não funcionou? Não consegui executar por grade. Quem conseguir executar por grade, me mande aí um vídeo, resposta, um tutorial, para a gente poder também compartilhar aí o conhecimento. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui. Ela é uma peça cilíndrica, ok? Que tem 6 furos rebaixados, um furo central aqui com uma rosca M5 e outro 2 furos também com rebaixo. Bom, primeiramente eu vou abrir aqui o Inventor, abrir uma nova peça, ok? Vou verificar se o nosso Project File está no nosso motor aero, que lembrando, se você não viu como eu criei o IPJ, volta na primeira aula, ok? Da série Motor Aero Modelo, executa o IPJ e continua o processo. Bom, eu vou habilitar aqui o Standard em PT, também em milímetros, e vou criar a minha peça. Bom, vamos lá então. Olhando aqui essa peça, ela tem o diâmetro externo marcado com 29. Então, olhando aqui o desenho, diâmetro 29, ok? Com a minha espessura total 5 milímetros. Então, eu vou aqui para o Inventor, primeira coisa, abro um sketch, ok? Vou selecionar o meu plano XY, executar um círculo exatamente aqui no centro do meu eixo, ok? 00, digito 29. E eu vou fazer uma extrusão com 5 milímetros, ok? O padrão é 10, mudo aqui para 5 e finalizo. Bom, próximo passo, eu vou executar todos os furos para depois executar essas ranhuras. Como eu falei, eu tentei executar pela grade, mas não deu certo. Analisando aqui as dimensões, o rebaixo aqui, esses 6 furos rebaixados, ele tem o diâmetro de 4, tem o diâmetro menor de 2,5 e o rebaixo maior é 3 milímetros. Bom, então o que eu faço? Eu vou executar um sketch, ok? Para centralizar um ponto. Então eu vou executar aqui um ponto, ele vai se alinhar com o meu eixo Y, ok? O diâmetro desse ponto, ele está marcado aqui no desenho como 23. Esse diâmetro 23 é o círculo de referência. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Trazer uma cota desse ponto até o centro, ok? Colocar 23 dividido por 2. Ele já vai calcular, vai ser 11,5. Bom, precisa executar os outros? Bom, se você quiser executar os 6 pontos, você pode. Também pelo Circular Pattern. Mas eu vou preferir executar somente um e depois eu faço a cópia. Então, vou finalizar o sketch. Vou habilitar o comando Roll. E eu vou mudar aqui o processo. Primeiro, furo rebaixado, ok? Que é a minha segunda opção. Terminação, eu vou colocar como passante, ok? Throughout. E as dimensões, o furo maior 4 milímetros, o furo menor 2,5 e o rebaixo maior 3 milímetros, ok? Como indicado no desenho. Finalizo clicando no OK. Bom, primeiro furo executado, o que eu vou executar agora? A minha cópia. Então aqui em cima, pessoal, no meu pattern, eu tenho Circular Pattern. Vou habilitar o comando. Vou primeiro selecionar o objeto ou o comando que eu executei, nesse caso é o comando Roll. E depois eu vou selecionar aqui, ó, Rotation Axis, que é o que? A face de rotação.
Nesse caso, eu vou selecionar a superfície cilíndrica, ok, desse corpo. Ele veio marcado com o padrão 6 furos, caso você deseje alterar para 4, 5, dependendo da situação que você precisa, você altera. Nesse nosso caso, 6 já é o suficiente. Beleza? 6 furos rebaixados executados. Bom, vamos para o próximo item. Eu vou executar agora, nessa parte superior, somente um rebaixo, ok? Com o diâmetro de 8, com a profundidade de 3. Por que somente o de 8? Notem que ele colocou aqui nesse desenho uma dimensão marcada como 4.1. Só que isso é o diâmetro interno de uma rosca. Por tabela, o diâmetro interno ali de uma rosca M5 seria 4.2. Então, para ficar mais fácil, eu vou aproximar esse centro, depois eu vou colocar um ponto e fazer um role com rosca de M5. Vai ficar muito mais simples, ok? E do outro lado eu vou fazer um rebaixo com 16 à altura de 1. Então, o primeiro vai ser círculo, ok? Diâmetro com 8, beleza? Com a extrusão de 3 milímetros. Poxa, professor, ele está fazendo ali uma elevação. Não é isso que eu preciso, é só mudar aqui o processo para cut, que ele vai remover o material. Pronto. Vou girar a peça, só que dessa vez agora o círculo tem o diâmetro 16, ok? Vou fazer uma extrusão também por cut, vou eliminar o material com a espessura ali de 1, ou seja, a profundidade de 1 milímetro. Bom, e o que eu vou executar agora? Eu vou fazer um sketch, ok? Numa das superfícies cilíndricas, eu vou utilizar somente o ponto, ou seja, exatamente o ponto 00 aqui do meu desenho, e a partir desse ponto que eu acabei de criar, eu vou fazer o comando role, ok? Habilito o comando role e ele já vai sair ali marcando um furo. Esse furo, na verdade, não é rebaixado, esse é um furo passante, você pode até perceber no desenho, ok? Só que ele tem rosca, né? Então, quais desses itens eu vou utilizar? Aqui embaixo, pessoal, eu tenho Simple Hole, ok, que é o primeiro. Depois eu tenho Clearance Hole, que é o segundo. E o terceiro é o Tapped Hole, ok, que seria o item com rosca. Marcando essa opção, ele vai habilitar uma outra janela abaixo com qual é a norma, qual que é a minha nomenclatura de rosca. Eu vou utilizar a Isometric Profile, ok, e eu vou mudar aqui o tamanho para 5 milímetros. Automaticamente ele já trouxe aqui a designação M5 por 8, que é uma rosca com o filete e o passo normal. Se eu quiser uma rosca com o passo mais fino, 0.5. Vou manter o padrão de 0.8. Finalizo clicando no OK e agora sim eu tenho ali uma rosca M5, ok? Bom, antes de executar agora os rebaixos para fazer ali o dissipador de calor, analisei o desenho e ele colocou em todos os rebaixos, em todos os furos, como se fosse um chanfro. Só que ele não passou essa dimensão aqui no desenho. Eu vou colocar aqui um chanfro pequeno, ok? Deixa eu até habilitar o comando chanfro. Vou colocar a distância de 0.2, ok? E verificar se ficou coerente com o desenho. Porém, para ficar mais fácil de vocês visualizarem esses chanfros que estão na parte superior da peça e em todos os furos rebaixados, você pode até perceber aqui, ó, bem na quina do desenho ele tem um chanfro, ok? Eu vou executar então em todos os furos e na minha aresta superior. Simples, volto para o Inventor, primeiro furo, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto furo, ok? E para finalizar aqui o furo principal, ok? Bom, vou finalizar o comando com o comando chanfra aqui e agora sim eu vou executar os rebaixos. Primeiro, habilitem um comando sketch na superfície superior da peça. E como nós vamos utilizar um sketch de um retângulo, esse sketch que ele traz como referência, você pode selecionar e deletar. Não vai ser necessário executar a partir dele. Bom, o que eu faço agora? Eu vou habilitar o comando de retângulo por Two Point Center, que é o quê? Um primeiro ponto central e uma distância em relação à altura. Qual que é o método aqui, pessoal? Eu vou colocar um retângulo que seja maior, ok? Em relação a essa minha parte principal, que é o diâmetro de 29. Então, finalizo o meu retângulo. Analisando aqui o desenho, esse rebaixo,
ele começa não pelo centro, mas a partir do que? Da primeira aresta aqui do centro. E qual é essa dimensão? No desenho tem marcado aqui, ó, 1 milímetro, ok? Tanto para o item rebaixado quanto para essa aba. Então o que eu faço? Eu vou trazer aqui uma cota dessa aresta direita do retângulo até um centro de um círculo, que é o círculo principal. Quanto? 1 milímetro? Não, seria a metade, ou seja, 1 dividido por 2, que na verdade seria 0,5. O que pode acontecer é que esse item ele vai ficar um pouco grande. É só você redimensionar o retângulo, como clicando numa das arestas ou num dos pontos e movimentando o mouse. Segundo passo, eu preciso colocar a dimensão exata desse rebaixo, que é 1 milímetro, ok? Bom, eu fiz aqui uma conta de 1 por 2, mas não precisava, era só preencher exatamente com 0,5. Esse é o primeiro item a ser rebaixado. Posso executar todos de uma vez? Pode. Como? Agora você vai utilizar o seu item de Rectangular Pattern, que é o que? A cópia padrão, porém em um eixo. Bom, habilito o comando, ok? Seleciono esse retângulo que eu acabei de desenhar e ele vai pedir uma direção. Poxa, mas eu não tenho aqui nenhuma linha. Tem sim. Essa linha aqui da peça serve como orientação. Notem que ele referenciou aquela superfície e está copiando. Primeiro, qual que é o passo entre esses retângulos? O passo entre o retângulo seria uma distância comum entre dois pontos. Ou seja, esse ponto da parte inferior até o mesmo ponto do segundo rebaixo, ele tem exatamente 2 milímetros. Então, eu marco aqui o passo 2 milímetros. E a quantidade? A quantidade eu não sei, porque eu tenho que fazer visual até ultrapassar a minha margem de peça. Eu vou colocar aqui, ó, 8. 8 ele passou, só que esse último aqui, ó, ele nem iria entrar na minha peça. Então, eu posso deixar ele sem. Então, ficaria 7 componentes. E para o outro lado, eu vou repetir o processo. Então, eu ponho direção, agora 2, é o mesmo eixo. Opa, mas ele sobrepôs. Não vai ficar legal. É só inverter aqui, ó, Direction, que é o meu flip. Dou um clique no botão flip no Direction to, ele vai jogar para a direita e ele tem que corrigir aqui os mesmos itens. Primeiro, passo, 2 milímetros. Quantidade, eu vou colocar aqui agora 8, ok? Que é um a mais, porque a referência, como ele pegou do lado esquerdo, eu vou aumentar um dos componentes. Confirmo clicando no OK e ele já executou esse meu sketch com a quantidade exata de linhas a serem rebaixadas. Habilito o comando de extrusão e eu vou selecionar todos os retângulos que eu havia desenhado, ok? Face a face, posso executar somente um retângulo e depois fazer o meu retangular pattern em relação ao primeiro item, ok? Só que esse aqui eu já faço todos e já selecionam todos os itens. Nesse caso, eu vou pôr o cut, ok? Vou remover o material e a minha altura de rebaixo será 3 milímetros. Confirmo no meu finish, ok? Clicando aqui no ok. E o meu cabeçote para esse motor aeromodelo está finalizado. Beleza, pessoal? Então, é uma peça não tão simples assim de ser executado devido a esse monte de rebaixo a ser executado. Vamos fazer aqui uma recapitulagem fácil, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu executei foi um cilindro, ok? Com o diâmetro de 29, altura de 5 total. Depois eu executei um furo rebaixado, ok? Com diâmetro de 4 e depois 2.5. Executei o circular pattern, que é para executar os 6 furos. Depois eu fiz um furo principal, que é o de 8. Depois executei o furo de 16, que está logo abaixo da peça, ok? Que é esse furo aqui embaixo, que é um rebaixo. Executei um furo passante com 5 milímetros, que é um M5. E depois eu executei o que? Chanfro em todas as arestas superiores e para finalizar todos os rebaixos. Então o cabeçote do motor está finalizado. E é isso aí, recadinhos de hoje. Se você gosta do vídeo, clica aí no gostei, compartilha no Google+, no Facebook, ok? Pelo Twitter, manda por e-mail para alguém que utilize Inventor, que você sabe que vai poder utilizar essa informação, ok? Que vai ser de grande ajuda.
Bom, galera, eu quero desejar novamente um feliz 2014 a todos, ok? Muita paz, saúde, ok? Muita alegria e muito sucesso para todos nós. Galera, vou encerrando a transmissão, quero deixar um forte abraço, muito obrigado e fui!